Saúdo a todos com a paz do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. Nós iremos fazer uma leitura em Salmos 134. Nos diz assim: Venham e louvem a Deus, o Senhor, todos os seus servos, todos os que de noite servem no seu templo. Levantem as mãos em oração no templo e louvem o Senhor. Que de Jerusalém, o Senhor Deus, que fez os céus e a terra, abençoe vocês. Amém? Essa leitura aí foi na nova tradução da linguagem de hoje. Então, recapitulando, nós estudamos nas aulas passadas Jó, capítulo 8 e 9, tá? Capítulo 8, nós vimos agora, chegando a vez de Bildade, falar para com Jó, né? E aí no capítulo 9, nós vamos ver as respostas de Jó, tá? E no capítulo 9 e 10, a gente pode até considerar como uma continuação. Né? Aí vai muito da divisão de Bíblia para Bíblia, né? Mas, por exemplo, na Bíblia aqui que eu estou usando aqui para ler os versículos, ela já me traz o versículo, os capítulos 9 e 10, cada um ele dá um título, né? Ó, Jó é incapaz de responder a Deus. Já o capítulo 10, ela fala, Jó protesta contra a severidade de Deus, que vai ser o capítulo que nós iremos estudar hoje. Já nessa Bíblia que eu estou lendo aqui, que eu fiz a leitura oficial, ela já coloca o capítulo 9 como uma resposta de Jó. Ela amplia e aí ela coloca subdivisões, né? Ela fala, olha, no capítulo 9, no versículo 9 ao 13, ele subdivide, ele fala, quem se atreve a discutir a Deus? Do 14 ao 24 do capítulo 9, ele fala, sou inocente e sincero. Do 25 ao 35, Deus não acredita que eu sou inocente. Então ele vai fazendo subdivisões do capítulo 9 e o capítulo 10 ele coloca do 1 ao 7, ele coloca vou me desabafar. Do 8 em diante até o versículo 17, ele coloca a seguinte classificação, né? O título, vou me fazer virar pó. E no final ali do 18 ao 22, ó Deus, me deixe em paz. Então ele coloca essas subdivisões. Mas interessante aqui que essa Bíblia ela já dá, digamos assim, ela dá uma pista no sentido de falar assim, olha, você quer ver respostas de Jó? Então você vai precisar estudar o capítulo 9 e o 10, tá? Então, esses dois capítulos, o 9 que nós estudamos na aula passada, o 10 que nós vamos estudar aqui, ele é uma resposta ao capítulo 8, às considerações de Bildade que foram feitas para Jó, tá? Então, só para sempre lembrar, né, a gente está aqui no miolo, vamos falar assim, na parte desses diálogos, discursos e respostas, tá? Nessa parte poética do livro de Jó, aí na segunda parte, tá? Então, o capítulo 10, tá? O capítulo 10, então, estritamente ligado com o capítulo 9 aí, que são essas respostas, tá? Então, do versículo 1 até o versículo 22, nós vamos falar, então, que Jó protestando contra a severidade de Deus, tá? Então, aqui, nesse versículo do 1 ao 2, como é comum em algumas partes do livro, em algumas passagens, não só no livro de Jó, mas aqui, mais acentuado, porque nós estamos focados, o estudo nosso é no livro de Jó, é no capítulo 10, nós vemos uma terminologia jurídica. Tá? Então, no Jó agora,
não só aqui, mas em outras partes que nós vimos aí, ele traz a esfera jurídica para dentro do diálogo dele, tá? Qual que é a ideia? Tá? Ele tá usando então esse paralelo que ele está sendo julgado, essa enfermidade sobre ele, enfim, esse julgamento, tá? Mas ele pede no seguinte, fala, olha, eu até estava lembrando agora, né, quando a gente assiste muito seriado, muito filme dos Estados Unidos, quando tem uma apreensão, né, é, pode ser o maior bandido, enfim, ó, qualquer palavra que você usar vai ser usada contra você no tribunal, mas você tem direito a um advogado, tá? Se você não tiver condições, o Estado vai lhe providenciar um, tá? Então ali ele fala os direitos e deveres que aquele preso, enfim, né? Não vamos nem classificar o bandido, que aquele preso tem, tá? Então aqui Jó está usando essa ideia jurídica, ideia de direito, né? Ele então está pedindo isso, que ele tenha um julgamento justo para que ele possa, né, não ser julgado injustamente. Tá? Então ele recorre a esse cenário, a essa metáfora jurídica, pedindo então que ele tivesse que lhe fosse concedido um julgamento justo. Tá? Jó, particularmente, ele sabia que ele não era injusto, tá? Então ele tinha ciência por mais que, vamos até falar assim, que os amigos dele ficaram buzinando, né? Ali vamos falar assim, né? O termo popular, buzinando no ouvido dele ali, ele tinha certeza, não tinha nenhuma sombra de dúvida, tá? Até nessa situação de ficar, vamos falar assim, buzinando, lembro um episódio que aconteceu uma certa vez com um rapaz que eu trabalhava numa empresa, e teve uma ação lá, enfim, que ele foi pressionado a confessar uma coisa que ele não tinha feito. Né? Foi, olha, tal situação aconteceu assim, assim, e aí como que você me explica isso? Tá? Ele estava envolvido porque ele fez o serviço. Mas assim, depois que ele fez o serviço, o que aconteceu dali para frente, ou deixou de acontecer, não era da alçada dele. Ele não tinha como, né? Não, eu fiz até onde vocês pediram para fazer. Agora, o que aconteceu dali para frente, eu não sei. Mas ele comenta assim que quando ele foi chamado na sala, então, né, para ser questionado, então, pela liderança, enfim, ele falou que antes de ele entrar naquela sala, ele tinha certeza de todos os passos que ele tinha realizado e que ele era, vamos falar assim, inocente. Falou, não fiz. A acusação que estão falando contra mim é improcedente. Mas ele falou: olha, lá eu saí tão desnorteado que eu já não tinha aquela certeza que eu entrei. Eu falei: será que eu fiz besteira? Eu não fiz o que tinha que fazer? Né? No final, depois de muito tempo, descobriram a verdade que de fato ele estava falando que de fato a palavra dele era verdadeira. Ele fez até aquele ponto e ali teve uma reviravolta que descobriram onde que foi a falha, enfim, e a palavra dele estava valendo, né? Mas o que me chamou atenção nisso, ele falou assim, olha, quando ele estava contando, passando todos os detalhes, ele falou, olha, antes de eu entrar naquela sala eu tinha certeza que eu fiz assim, 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 assim. Mas lá me pressionaram tanto para confessar que eu saí de lá assim totalmente duvidoso do que eu tinha certeza, né? Então aqui Jó, por mais que, né, esses ataques de certo modo, vamos falar assim, que até atacasse o psicológico dele, isso nesse ponto não chegou. Falou, não, eu sou justo e ponto final, tá? Em algumas, quando a gente lê em algumas passagens, né, alguns, por exemplo, aqui, claro, no versículo 3,
ao 7 do capítulo 3, evidentemente, né, como eu falo sempre nas ministrações, nas aulas, é interessante que nós colocamos no lugar da pessoa, né? Mas assim, quando nós colocamos no lugar de Jó, você vê como ele argumenta, e vamos falar assim, de certo modo até... como que eu posso dizer? De uma forma um tanto forte, vamos falar assim, os argumentos que ele faz contra Deus. Ele fala assim, olha, eu tô achando, né, que está sendo uma injustiça essa opressão, tá? Sobre a minha vida. Tá? Então ele faz esses argumentos, né? Então, por exemplo, o versículo 3, né? Tu mesmo me criastes, como então podes ter prazer em me maltratar e desprezar e em aprovar os planos dos maus? Né? Então, se continuar a leitura, nós vamos ver, por acaso tens olhos como nós? Será que vês as coisas como nós vemos? Então, a argumentação dele, se a gente for analisar a palavra por palavra, né, e pensar numa entonação, dá a entender que isso, são fortes, são palavras fortes que ele dirige, tá? Não é uma crítica sobre ele, tá? Mas sim, vamos analisar todo o contexto, né? Imagine como que ele estava passando, as dores, enfim, tudo, e essa opressão por parte dos amigos, que vinha bombardeava ele com palavras falando que não, você confessa, você pecou. Deus, ele vai lá e ele vai fazer o julgamento sobre os injustos, quem comete pecado. Então ele estava sendo colocado injustamente nessa categoria. Eu falei assim, não, eu sou justo, né? E aí, numa linguagem bem popular nossa, é como os amigos falam assim, pô, Jó, há quantos anos eu tenho? Você quer que eu caia nessa ladainha sua? Não tem essa. E a gente viu que tudo isso estava relacionado então com aquela teologia que os amigos deles acreditavam e estavam muito enraizadas neles, né? Qual que era essa teologia? Essa é justamente que a gente acabou de falar, que o justo, o injusto, ele era punido por Deus. Então alguém passando aquilo que já estava passando é a mão de Deus, consequência do pecado dele. E aí então toda essa opressão para que ele confessasse, que ele, né, numa linguagem muito comum que a gente fala, né, em termos, igual eu citei do meu amigo lá, né, abre o jogo aí, porque não adianta você ficar escondendo, tá? Nos versículos 8 e 14, e aí então, né, a gente vê essas argumentações, até certo modo, palavras fortes, mas nós vemos assim a Jó numa situação desesperadora, né? Dado o seu sofrimento, então eu coloquei aqui, né? Nós podemos observar um grito desesperador dele, tá? E aí ele vamos dizer assim, que ele caminha em duas linhas, né? Então aqui ele enfatiza o amor de Deus, tal, Deus é amoroso, mas em outra partida ele também enfatiza a questão do juízo de Deus sobre as pessoas, tá? O que é interessante nós observarmos, e como uma lição que nós aprendemos aqui, fica como um referencial para as nossas vidas, é que quando nós vemos em muitas ocasiões, né, só abrindo um adendo aqui, vale ressaltar, já falei isso, mas vale ressaltar, existem provações nas nossas vidas, que eu vou falar assim, de uma forma muito genérica, é Deus purinho. Pode parecer contraditório, mas assim, existe provações nas nossas vidas que é Deus purinho. Aquilo é uma provação, Deus está testando a sua fé, lá na frente, você saindo vitorioso, há uma recompensa. E existe aquelas que nós pegamos com as nossas mãos. Aquelas que nós fizemos sem orientação divina, aquelas que nós fizemos
mesmo sabendo que estava fora da vontade do Senhor, então nós fomos lá e pegamos com as duas mãos aquele problema. Tá? Então a gente não pode nessa situação falar, não, essa provação que Deus me deu, Deus não te deu nada, meu irmão. Você pegou literalmente com as duas mãos. Você abraçou essa provação. Porque não pediu direção de Deus, por conta disso, foi desobediente, infinitas coisas. Mas aqui, voltando para o aspecto de Jó, sim, estamos vivendo assim momentos mega turbulentos. Mas uma coisa que Jó não enxergava, uma coisa que fatalmente nós, em situações desesperadoras, como Jó estava, é não conseguir ver o bem, a bonança surgindo no meio da tempestade, tá? Então, o que eu coloquei aqui, Deus ele estava produzindo bem a partir de eventos trágicos na vida de Jó. Não é a primeira vez que nós vemos algo parecido, tá? Quando nós analisamos, quando nós estudamos a travessia, quando nós estudamos Moisés, Faraó, tá? E o que nós vimos, né? A poderosa mão de Deus, tá? Criando caminho, criando aqui, a figura de estudo, né? Um caminho no meio do mar, um caminho no meio da tormenta, para que o povo passasse, não com os pés encharcados, não com água pela cintura, mas passasse literalmente com os pés secos por um caminho que foi aberto no meio do mar. Tá? Mas isso aqui foi um auge, né? Escaparam, né? Foi concedida a libertação, tá? Mas aí desistiram, mudaram de ideia, e aqui a gente tem um exército agora. Falou, não, a gente vai para cima, não. Agora é o fim do povo de Israel. Por quê? Vão fazer o quê? Vão nadar no mar agora? Vamos até exagerar, né? Eles vão andar sobre o mar? Então se entrega, acabou. Tá? Então, no auge, no ápice de onde parecia que agora eu vou sucumbir. E aí nós vemos o quê? A vitória de Deus sobre os seus filhos. Né? Então a mesma coisa. Você está naquela provação, Deus está testando, está sendo um deserto, mas sob o controle de Deus, nada que você agarrou com as mãos, né? Está passando por um estágio, por um aprendizado, a faculdade de Jeová, a vitória vai chegar na hora certa. E em muitas dessas situações, em muitas dessas situações trágicas, vamos até falar assim, até exagerando mesmo, exagerando não, até pegando um ponto mais alto, até situações que possam parecer trágicas, mas nós vemos a mão de Deus trabalhando, né? Recentemente, acho que foi a semana passada, eu encontrei com uma amiga minha de São Caetano e conheço ela, né, desde que eu era pequeno, enfim. E a gente começou a falar umas coisas de Deus, enfim. E aí ela falou justamente, né, de uma profecia, enfim, uma mensagem de Deus direcionada por parte de um profeta, intermédio de um profeta para ela, falando de uma situação da vida dela, e isso tem coisa de possivelmente talvez uns 30 anos, né? Então na hora que ela recebeu aquilo, ela falou, mas Senhor,
mas como? Não faz nenhum sentido isso, né? E aí ela foi ligando e ela foi comentando para mim, né? Tava me atualizando da situação dela, de como, né? Como que estavam as coisas. E aí ela falando justamente isso, né? Falando, olha, aconteceu depois dessa época, minha vida aconteceu assim, 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 e tal, 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 até o momento que ela tá agora. Não está com a benção ainda, mas assim, ela já começa a ver que tudo caminhando para cumprir aquela promessa que foi feita para ela lá atrás, que ela não entendeu, falou, isso não faz nenhum sentido. Não é que ela duvidou da promessa, ela falou assim, mas não entendo, porque a pessoa olha a situação, olha assim, mas a minha vida é assim, eu tô assim, e o Senhor falando dessa maneira, não entendo. Né? Então, precisou-se então 30 anos mais ou menos aí para agora ela começar a entender o significado daquela mensagem que foi direcionada. Então, e naquele tempo, evidentemente, uma situação tanto complicada na vida dela, e aí Deus estava, né, desde lá trabalhando, 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 e agora ela não está com a vitória completa, mas então, ela já está avistando a vitória dela na vida dela. Igual essa foto aqui, ó. A vitória estava lá na frente, tá? Olhando no primeiro momento, era o mar, não via nada, mas Deus começa a criar estratégias, a clarear, né, o rumo da nossa história. E foi isso que aconteceu com o povo, com o povo de Israel lá na travessia do Mar Vermelho. E Jó, talvez assim, nesse começo embrionário, ele não estava entendendo que esses eventos trágicos estavam sendo gerado, uma bênção, estavam sendo gerado coisas boas para ele, tá? Nos versículos 15 e 16, tá? Nós vemos aí uma expressão, né, que ele cita, falando ser incapaz de levantar a cabeça. Né? Qual que é a conotação, qual que é a ideia que isso tem para o contexto do, do tema que nós estamos estudando, essa história? Tá? É justamente a questão da vergonha. Vergonha sobre a desgraça, a ruína que a vida dele estava passando. Tá? Então ele não tinha nem forças, por conta da vergonha, né, de levantar a cabeça, né, de ter uma... o que eu coloquei aqui, tá aqui, ó. O que eu quis dizer foi justamente isso aqui, ó. A questão da autoestima. Né? Autoestima. Estava até escrito aqui, agora que eu tô vendo. Lembrei mais da figurinha. Tá? Então a miséria na vida dele era tão profunda que, sabendo que era um inocente, ao mesmo tempo tinha aquele duelo interno. Né? Ele estava se sentindo um criminoso que não tinha nenhuma esperança, sem dignidade, né? Com essa autoestima aqui extremamente baixa. Tá? No versículo 17, renova contra mim as tuas testemunhas. Tá? Então, novamente, ele fazendo emprego dessa linguagem figurativa, empregando a advocacia, empregando termos jurídicos, tá? Para falar então da sua doença, enfim, de todo esse processo que ele estava passando. Ele fala de combate também, uma alusão à guerra. Né? A gente, nesse livro aqui, o formato dele, enfim, ele difere muito daqueles livros, por exemplo, que nós estudamos como Josué, como Reis, como Crônicas, em que as guerras, os combates eram muito constantes. Nós vivíamos em torno de
olha, cuidado com o inimigo, vamos se proteger, vamos sair para a guerra, vamos se defender, vamos recuar. Então, tinha muito essa questão do combate, tá? Então, quando a gente pensa em combate ali, nós pensamos em tropas. Então, nessa metáfora que Jó utiliza, ele fala que Deus, então, ele estava mandando tropas de reforços contra a vida dele, né? A vida de Jó, tá? Nos versículos 18 a 22, nós vemos aqui, como em outras vezes, ele questionando por que ele nasceu, tá? E aí quando a gente viu lá nas primeiras argumentações, quando ele fez essa mesma consideração, esse mesmo questionamento, ele preferia então que ele não tivesse nascido vivo, né? Que ele já tivesse ido para o Seol, aquele contexto lá que é o mundo dos mortos, que nós vimos, que fica era uma ideia que existia, né? Só vai ficar muito claro a questão depois da morte, que tem, né, céu, inferno, isso fica muito claro, clareia-se com o advento ali do Novo Testamento, com a vida com Jesus Cristo, então isso começa a esclarecer. Então no Novo Testamento tinha mais essa questão do mundo dos mortos, que era o Seol. Então ele preferia que ele, quando nasceu, tivesse, vamos falar assim, tido alguma complicação e tivesse morrido, né? Não precisasse ter visto a luz do sol, ter sido menino, crescer para estar nessa situação que hoje ele estava vivendo. Então, quando a gente pegar também, né, agora evoluindo mais a questão lá do Seol, sepultura, tá? Quando nós compararmos o Jó 3 com Jó 10, tá? Nós vemos lá em Jó 3 a sepultura sendo descrita como um lugar de descanso e liberdade. Tá? Já em Jó 10 agora, a sepultura ela ganha já uma característica um pouco mais diferente, no sentido que é um lugar de escuridão, de sombra de morte, né? sem ordem alguma. Tá? Então esse era o desejo dele, né? Acabei falando no slide passado, né? De ter ido direto do ventre da mãe dele para sepultura, tá? A palavra escuridão aqui ela, digamos assim, que ela tem muita citação, tá? E aí com um enfoque, por exemplo, de maneiras diferentes, como escuríssima, tá? Para dar esse aspecto, vamos colocar aqui, sombrio de uma sepultura, tá bom? Então ele, sabe quando você quer reforçar alguma coisa, fala, olha, isso aí tá quente, olha, isso aí já passou dos 100 graus, isso aí tá borbulhando de quentura. Então você usa diversos adjetivos para, vamos pensar numa criança ali, reforçar aquela criança, olha, passa 2 quarteirões longe daqui, porque aqui tá muito quente, tá muito perigoso. Aqui tá fervulhando. Então você dá esses enfoques para reforçar essa ideia aí. No capítulo 11, nós vamos então ver agora Jofar acusando Jó de iniquidade, tá? Então capítulo 9 e 10, o ideal é que a leitura ali dos dois fosse juntas, porque eles são uma resposta ao capítulo 8, tá? Então 8 Bildade falou, e no capítulo 9 e 10 foram então vamos falar assim, o direito de resposta, né? Novamente, estamos no período eleitoral e nos debates funcionam assim, tá? Jofar, ele era um namatita, tá? Comparando com
Bildade, lá do capítulo 8, e comparando com Elifaz, lá no capítulo 4, Jofar foi aquele que, numa linguagem popular, pegou mais pesado do que todos, tá bom? É tão provável que aqui, vamos falar assim, ele usa um certo, né, que eu coloquei aqui, ó, um certo exagero, tá? Na contra-argumentação dele contra o discurso de Jó, que ele era inocente. Tá? Então, Jofar aqui, ele usa vamos falar assim, umas palavras muito mais pesadas, de quando ele fala assim, deixa eu ver o discurso aqui, quão pesado, quanto agressivo foi o discurso de Elifaz lá no capítulo 4, como o discurso, quão pesado foi o discurso de Bildade lá no capítulo 8, com quão pesado foi o discurso de Jofar no capítulo 9. O de Jofar foi o mais pesado, tá? E aí Jofar, o que ele tenta? Ele tenta fazer que Jó pareça um tolo, tá? Aqui como lição de casa, tá? O que eu queria que vocês pesquisassem? Ele usa uma expressão aqui, né? Que é como que eu mais ou menos quisesse dizer assim, olha, não vai ser no grito que você vai ganhar, né? Então ele cita, ele dá uma característica para aquela pessoa que fala muito. Tá? Ele dá um adjetivo, ele cita, né, como essa pessoa que fala muito, ela é conhecida. Tá? Eu não sei se vocês têm a Bíblia de Genebra, mas se você ler esse texto na Bíblia de Genebra, você vai ver que uma pessoa que fala muito, ele fala, olha, deixa eu só tomar cuidado aqui para não dar resposta, né? Mas ele fala assim, né? Acaso tem razão o tan 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 tan? O que é o tan 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 tan? É uma pessoa que fala muito, tá? Então ele usa essa característica, tá? Eu queria que vocês pesquisassem, né? Eu não sei como está a Bíblia de vocês, mas se vocês tiverem a Bíblia de Estudo de Genebra, é facinho, é só pegar esse texto lá e falar. Mas se não, pesquisem na Bíblia de vocês mesmo, dá uma pesquisada em outras linguagens, quando você acessa a Bíblia online, tá? Mas é simples, muito simples. Talvez você já até, sem ler ou sem pesquisar, você já sabe. Qual que é um título que a gente dá para uma pessoa que, que fala muito, sem parar? Tá? Então, essa é uma pergunta muito básica aí para contar como pontuação, tá bom? Jó, né, aqui numas argumentações aqui, ele nunca a gente viu ali que ele usou a afirmação que a doutrina dele era pura, tá bom? Jofar, ele agora, nesse processo de interrogatório, tá? Ele usa, tá, o mesmo verbo que Jó, quando ele estava lá no capítulo 9, né? Então, novamente, o capítulo 9 e 10 muito ligado, né? Uma continuação. Ele usa esse verbo alcançarás também, tá? Quando Jó ali ele descreveu as maravilhas de Deus, tá? Essa figurinha aqui, né, no tribunal, muito comum em filme que a gente vê, né? Não tanto o filme brasileiro, mas quando você vê os filmes americanos, as séries, né? Então, essa aqui é uma fotinho de uma série em que muitas coisas acontecem no tribunal. E qual que é o objetivo aqui, né? Para ficar claro aqui, quando a gente pensar em Zofar, nesse sentido agora que ele usa uma palavra que lá atrás Jó utilizou, né, no tribunal, que a gente vê muito nesses seriados, nesses filmes, acontece muito isso, né? Ele vai lá, faz uma pergunta pro réu aqui, né? Pro réu, e dependendo da resposta ali que o réu fala, o advogado aqui, né? Ele fala o quê? Meritíssimo, sem mais pergunta. Que geralmente é o quê? Olha, aquela resposta
resposta da pergunta que ele fez para o réu já basta, já entrega tudo, já destrói qualquer argumentação do advogado, do réu ali. Então é muito esse jogo, né? Novamente, esse jogo aqui de utilizar as palavras, utilizar a mesma terminologia que Jó, enfim, ele faz um trocadilho, tá? Ele tenta então manipular, através desse trocadilho, manipular o sentido que Jó utilizou lá no capítulo 9, e agora trazendo em outro sentido, aquela expressão muito popular que a gente fala, né? Vamos fazer agora o peixe morrer pela boca. Eu vou trazer aquele mesmo argumento, aquela mesma frase que ele utilizou, aquela mesma palavra, e agora eu vou trazer, vou transformar, fazer uma pergunta, uma argumentação, para que manipular, né? O texto que eu coloquei aqui, manipular as palavras para que voltasse contra Jó, tá? E qual que é essa acusação de Jofar contra Jó? Tá? Qual que é essa acusação? É que os atos de Jó, eles são incoerentes com a teologia que Jó falava, tá? Então ele tenta então ir contra, fala, não é incoerente o que você está falando, é incoerente o teu posicionamento, né? Vamos falar assim, se a gente, a teologia mesmo, né? O seu modo de pensar, as conclusões, as conexões que você faz assim com, se fosse nos nossos dias com a palavra de Deus, elas estão incoerentes, não faz nenhum sentido, tá? Isso acaba quando a gente pensa então em Jofar, nessa brincadeira não, né? Nesse tipo de estratégia que ele está usando, usar trocadilhos, usar as palavras, isso acaba sendo um grande perigo nos nossos dias, um grande perigo quando a gente vê algumas pessoas que usam as passagens da Bíblia de uma forma muito isolada, tá? Tenham sempre em mente como é importante a gente dia após dia ler a palavra do Senhor, adquirir mais conhecimento, tá? Tenham-se em mente uma referência, por exemplo, quando Cristo foi tentado. As argumentações do inimigo para cima de Cristo foram todas nas palavras. Sabe, assim, ó, aqui, ó, então essa palavra aqui tá dizendo isso, então, e aí com a própria palavra foi-se, vamos falar assim, naquele duelo, foi-se contra-argumentando, tá? Então, nos nossos dias hoje, irmãos, é muito comum, muito complicado, muito perigoso esse tipo de estratégia, tá? É pegar um versículo, usar ele como, vamos falar assim, como uma defesa ferrenha, sem a gente analisar outros pontos, tá? Então tem muito isso, tá? Tem que tomar cuidado de pegar um único versículo ali e abordar uma linha e sem olhar para outros versículos, até dentro daquela palavra mesmo, tá? O contexto, mas ter muito em mente isso, né? Acho que um exemplo muito claro, muito rico é a tentação de Cristo no deserto. Não foi uma, não foi duas, foram 3 argumentações baseadas na Bíblia, né? Falou, então, tá dizendo assim. E aí o Senhor contra-argumentava também na Bíblia, tá? Então essas pinceladas isoladas, sem ter outros subsídios, é muito perigoso, muito danoso, porque elas, na maioria dos casos, o objetivo dela é esse aqui, ó, perverter o seu propósito, tá bom? Nos versículos 10 e 12, né, Zofar usa uma pergunta, até coloquei aqui, retórica, tá? Quem vai impedir o agir de Deus? Tá? Se a gente pegar Jó 9:14, tá? É a mesma linha de raciocínio, né? Aí, novamente, né? Josafá tá
resgatando as palavras de Jó, tá revisitando o discurso dele para argumentar. Então lá 9:14 nos diz assim: quem sou eu então para responder a Deus? Onde vou achar palavras para discutir com ele? Tá? Então, Zofar ele nega a alegação de Jó de que Deus não sabe a diferença entre honrados e pervertidos, né? Então o Zofar aqui ele vai falar, não é bem assim, tá? Se a gente comparar lá com o versículo 22 do capítulo 9, que nos diz assim: para mim é tudo a mesma coisa, por isso digo que Deus destrói tanto os bons quanto os maus. E aí então, para revidar, tá, essa argumentação, a pergunta, na verdade, de Jó, lá do capítulo 6, tá? Então aqui, ó, não só está se baseando no último discurso, tá? A gente pegar aqui, ó, ele resgata um discurso de Jó lá do capítulo 6, tá? O que Jofar faz agora? Ele compara, tá, os gritos ao zurrar de um jumento. Provavelmente, né, aqui não fica muito claro para a gente, é que talvez essa citação que ele faz, o zurrar de um jumento, provavelmente deveria ter um ditado naquela época, que essa citação aqui talvez fizesse muito mais sentido do que hoje quando a gente lê ele fato isolado. Então é provável que havia um provérbio que, né, fazia assim uma menção ao zurrar dos jumentos, e aí faz todo sentido Jofar citar, né, fazendo referência a essa consideração que ele faz, tá? Provavelmente, tá? Porque se analisar muito assim, fala, olha, aqui parece que é alguma coisa que ele está querendo dizer, está fazendo uma ligação, então a gente não tem acesso mais a esse ditado, tá? Mas a mensagem qual que é, tá? O que se quer assinar embaixo, o que se quer dizer? Que as mentiras de Jó são indícios de que ele é um homem vão, ele é qualquer um. Ele não é esse, né, não vou usar uma expressão aqui, mas entre parênteses, o santarrão que ele está falando que é, o inocente que ele está falando que ele é, tá? Santo ninguém é, tá? Mas vamos então usar melhor a expressão inocente, tá bom? O versículo 12, esse aí que eu digo do jumento, tá? Aqui eu trouxe a mesma versão na linguagem da nova tradução da linguagem de hoje, tá? No dia em que os jumentos selvagens nascerem mansos, as pessoas sem juízos vão ter sabedoria, tá? Então dá a entender muito que parece muito um fragmento, um ditado popular ali que ele tenta então trazer, né, como se fosse, estava até lembrando quando estava fazendo a aula, naqueles ditos populares, né? Nem que a vaca tussa, né? Então, não vou para aquele lugar, mas não vou comprar pão, mas nem que a vaca tussa, né? Então traz essa conotação. Então talvez seja um provérbio aí que ele quer transmitir essa mensagem aqui, que Jó tá falando ali abobrinha, mentiras, tá? Que isso prova que ele é um homem vão, ele não é um inocente, ele, né, não é um homem que se deva essa atenção, essa inocência que está se pregando, tá bom? Então é isso que esse texto aqui tem essa ideia para a gente. Estende as tuas mãos, tá? Tem até um pouco a ver com a leitura que nós fizemos lá em Salmo 134, a nossa leitura oficial, tá? É o quê? É uma referência à postura de louvor e adoração, né? A gente vê muito isso, muito comum, né? Quando está se louvando, quando está se adorando, levantando as mãos para os céus. Vemos muito isso na Bíblia, né? Os profetas ali erguendo as mãos para os céus,
em algumas situações, erguendo a mão ali para a direção que era ali onde ficava Jerusalém, tá? Então, novamente, Jó ali, ele reforça essa tese que o seu sofrimento é decorrência da sua iniquidade, ele refuta, bate de frente, tá, com a afirmação de Jó ali, falando que ele não tinha nenhum pecado, tá? Não aceita, tá? A entonação desse versículo aqui, ele até cita as tendas de Jó, dá a entender que Jofar ele faz uma insinuação caluniosa. Em que sentido? No sentido de falar, olha, então, essas riquezas aí, sei não, viu? Sei não. Ou até no sentido de falar, olha, tua casa aí me parece que é complicado, viu? O mal aí parece que é aceitável, que não é tudo isso que se parece, não. Tem muita coisinha encoberta aí. Acho que o mal tem brecha aí na tua casa aí, com seus filhos, enfim, tá? Há umas acusações caluniosas, né? De fato, a gente sabe pelo final da história, enfim, né? Então, Jofar, novamente, quando a gente começou lá o capítulo, nós falamos, olha, Jofar, ele tem uma argumentação que se a gente for pesar as três, é a mais pesada em palavras. É a mais ali que bate de frente, que afronta mesmo, tá? Então aí não é de assustar, então, que algumas coisas quando a gente lê assim, fala, olha, tá jogando pesado. Essa é a estratégia de Zofar. Jofar, nos versículos 13 e 14, ele faz muito uso de uma estrutura que a gente já viu bastante, né? O condicional, tá? Ele, por exemplo, vamos ler lá, 13 e 14. Se puseres o coração, estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, versículo 15. Então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguros e não temerás. E aí continua, não vou ler todos aqui, tá? Então ele usa essa estrutura, tá? De pré-condição. Fala, olha, se você seguir por esse caminho, se fizer, né? Se arrepender, vamos lá, Jó, na visão de Zofar, Jó é culpado, então se entrega, assume, confessa. E aí os versículos 15, 16, 17 ao 20, digamos que são os versículos da tranquilidade. Tá? Lembra lá que a gente viu lá, o condicional lá? Se. Então, se você confessar, se você, né, vamos falar assim, desviar do seu mau caminho, né? Lembra muito aquelas as passagens, a, a lei que era dada lá a Josué, por exemplo, tá? Então, e aí, se a gente pegar esse bloquinho aqui de versículos, né, essa perícope, nós vamos ver que só coisas boas, tá? Então, quando a gente lê esses versículos, se a gente pegasse aqui e começasse a nossa leitura no versículo 15 até o versículo 20, digamos assim, que era uma leitura mais suave, olha, só bênção, tá? Mas ali ele está falando, no versículo 13 e 14 lá, se ele confessasse, tá? Então aqui, várias coisas boas que aconteceriam, tá? Novamente, essa é a visão de Jofar. Amém, irmãos? Então, só comentar um negocinho rapidinho aqui, eu já tinha
meio que falado na aula anterior. Em dezembro aí, se Deus assim nos permitir, nós iremos concluir o nosso estudo ali no livro de Jó, tá? Então, fazendo umas continhas bem rápidas aqui, contando o domingo que vem, até o último domingo desse ano, a gente tem 10 domingos, tá? Então, a gente seguindo, tô vendo que todas essas aulas aqui a gente está fazendo, a gente está seguindo um padrão de 2 aulas, 2 capítulos por aula, então a gente alcançaria 20 capítulos, tá? E considerando hoje, né, o capítulo que a gente terminou, faltaria por volta de 31 capítulos, tá? Então vamos seguir a nossa estratégia, acho que conseguimos concluir em dezembro, tá? Algumas aulas aí eu estive meio enrolado, não consegui preparar, mas a gente vai dar algumas aulas intercaladas de 2 capítulos e a gente consegue alcançar o objetivo de concluir esses 31 capítulos, tá? 20 capítulos a gente termina nessa estratégia, de cada domingo, de cada semana, a gente abordar 2, e aí tentar, uma hora que dar uma folguinha, eu preparo umas aulinhas extras, no total serão 5 aulinhas, que a gente dilui aí no meio das semanas, tá? Até o final do ano, e a gente consegue alcançar aí o nosso objetivo de terminar o livro de dezembro, o livro de Jó em dezembro. Amém? Irmãos, fiquem com Deus, continue o estudo aí, vão lendo os capítulos seguintes de Jó, e tenham uma boa semana, Deus abençoe, e fiquem com Deus. Amém?